O governo divulgou nessa semana que o número de jovens de 14 a 24 anos que não estudam, não trabalham e que não estão procurando emprego caiu no ano passado. Mas quais os desafios para essa população? Nosso entrevistado agora é o economista, gestor de fundos e analista de investimentos, Eduardo Velho. Tudo bem, Eduardo? Como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Muito boa noite. Boa noite. Prazer sempre estar aqui. Prazer é nosso. Bom, claro que esses dados são sempre preocupantes, por mais que haja uma queda, mas são ainda milhões de jovens que estão nessa situação. E o problema é sempre de médio e longo prazo. A partir desta informação, quais são as necessidades de uma política pública voltada para pessoas com essa idade, principalmente a partir de 18 anos até os 24, como a gente vem falando? Olha, realmente os dados ainda são um pouco preocupantes. Houve um pequeno recuo, segundo a revisão dos dados dos jovens que não trabalham nem estudam, né, em relação ao primeiro trimestre de 2023, mas o sinal ainda é muito negativo, né? O que eu tenho percebido é que o mercado de trabalho há um baixo nível de escolaridade, ou seja, as pessoas têm uma dificuldade de atingir o nível médio, tanto pelo aspecto social, mas também existe também uma dificuldade também de entrada também em algumas empresas, principalmente muitas empresas que estão hoje exigindo maior qualificação das pessoas, né? E nesse sentido, esse programa Jovem Aprendiz, o aumento de estagiários, principalmente no mercado formal de trabalho, é que ele seria a válvula de escape, a saída, digamos assim, para haver um certo crescimento desse número de jovens no trabalho formal, que geralmente paga os melhores salários. Então, eu acho que o governo deve investir um pouco mais nisso, priorizar um pouco mais isso, e não apenas o governo federal, os governos estaduais, o próprio governo municipal. Eu acho que eles precisam unir esforços para aumentar ainda mais esse contingente de pessoas no Jovem Aprendiz, que seria o primeiro elo com a empresa, né? Então, essa qualificação realmente precisa dar uma melhorada, principalmente na base matemática. E há essa discussão que você mesmo destacou, porque se não há incentivo para que essas pessoas comecem a trabalhar, efetivamente comecem e obtenham o primeiro emprego, se não há esse incentivo, claro que essas pessoas ficam fazendo subemprego, buscando outras alternativas, né? Porque alguma alternativa, quem tem um pouco mais de idade precisa buscar, óbvio, né? Esse é o círculo, né? Então, se você não consegue procurar, quer dizer, você não consegue atingir o emprego que você demanda, você começa a ficar desanimado. Então, esse neném, na verdade, é um contingente de pessoas que ficam um pouco desanimadas depois de um certo tempo em procurar o emprego, não conseguem o emprego, também ficam desanimados, inclusive, para estudar, porque, de certa maneira, também o aspecto social de renda mais baixa também prejudica também esse alocação do tempo da pessoa para estudar, né, para poder ficar realmente ele não vai poder realmente ajudar a família com renda no curto prazo. Então, ou seja, o que é necessário hoje? Primeiramente, que eu vejo é o governo aumentar o número dessa política de jovem aprendiz, que eu acho que o Ministério do Trabalho está fazendo um grande esforço para isso. O segundo ponto que eu vejo é aumentar o número de escolas técnicas. Eu acho que nesse sentido, e apoiar realmente algum desconto do imposto para as pessoas que se direcionem seu tempo e aloquem seu tempo para a educação técnica. Eu acho que seria uma forma até, inclusive, até interessante, até seria uma espécie de, não de Bolsa Família, mas um incentivo à educação mais tecnológica, educação mais matemática, que, de certa maneira, foi uma base do crescimento econômico da Coreia do Sul. Se baseou bastante nessa inversão dessa educação tecnológica, educação matemática nos jovens sul-coreanos. Economista Eduardo Velho, agora a pergunta do nosso comentarista Diego Tavares. Diego. Eduardo, boa noite, um prazer falar com você aqui no JJP. Eduardo, você citou o ensino técnico e o modelo sul-coreano, modelo do qual eu sou um grande entusiasta diante da transformação que promoveu no país. Estamos falando aqui sobre os jovens, você citou aí o jovem aprendiz,
Mas no teu último comentário você falou a respeito do ensino técnico. E falando sobre ensino técnico, eu observo uma disparidade muito grande no Brasil a respeito da diferenciação entre o ensino técnico e o ensino superior. Você tem, por exemplo, aqui na capital, advogados, engenheiros fazendo entrega por aplicativo ou transporte por aplicativo para complementar a renda, ao passo que você vê um operador de maquinária agrícola no Mato Grosso com um salário de 10, 12 mil reais, indicando que de fato nós temos um vácuo aí no ensino técnico. Na tua avaliação, o Brasil errou em fazer um investimento muito amplo para que as pessoas acessassem de forma massiva o curso superior e deixando o ensino técnico de lado nesse compasso? Sim, isso é uma coisa que é constatado nos números. Não adianta você aumentar o número de universidades federais, o número de escolas, e você também não focar justamente na base de uma formação técnica, uma base de estudantes bem formados com base matemática, que isso é uma coisa que está sendo até constatado nesses relatórios, por exemplo, a tal do PISA, que é um termômetro educacional mundial. O Brasil teve um desempenho pífio, como tem tido. Obviamente, temos bons institutos, o Instituto Matemática Pura Aplicada, inclusive, na época do meu mestrado, eu fiz cursos lá no IMPA, aqui no Rio de Janeiro. Então, existem cursos bons. Agora, o problema é prioridade. A prioridade que eu vejo, também concordo, é na formação básica, deveria ser, formação técnica. E outra coisa, e fazer uma exigência. Não adianta me aumentar o número de pessoas que se formam, o número de pessoas que passam fácil nas universidades, e as empresas não aceitarem. As empresas vão fazer o funil. Então, não adianta você formar diversos doutores sociais e ter um número mínimo de pessoas programadoras, pessoas técnicas, pessoas com base matemática, que são exatamente como você comentou, de forma muito sábia, a base, por exemplo, da educação japonesa, sul-coreana, e isso aí estimula o crescimento econômico, o potencial da economia. Então, nós precisamos pensar mais no médio e longo prazo, olhando mais a questão da produtividade. Ô Eduardo, só para a gente fechar, uma última pergunta. A gente sabe que a pandemia causou uma tragédia na educação e os educadores sempre falam, o que já era ruim ficou pior, né? Até que ponto ainda vamos sentir esses efeitos na educação? Aí você vê pessoas que desistem da escola e entram nesse círculo vicioso que você fala, né? Não conseguem nem o trabalho, nem retomar o estudo, não conseguem um emprego melhor e continuam no subemprego. Estudos da minha própria escola, Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Escola de Pós-Graduação em Economia, eles constatam que quanto maior o nível de qualificação, você tem um ganho adicional ao longo do tempo de 30% a 40% do seu salário médio real. Isso é uma constatação empírica e científica, ou seja, é comprovado em vários estudos que já foram realizados, não só na FGV, como em outras universidades, inclusive mundiais. Então, o que nós temos que focar? Onde você pode crescer mais, onde o estudante pode agregar mais valor ao crescimento econômico. Então, onde nós estamos hoje com déficit? O nosso déficit, na verdade, hoje, é no setor tecnológico, no setor matemático, no setor de programação, para justamente gerar valor adicionado à economia brasileira. Você vê que vários profissionais hoje, há déficit em várias empresas desse segmento. Ou seja, esse setor, inclusive, está demandando profissionais que pagam até acima de 10 mil reais hoje. Então, isso é uma constatação. Enquanto outros, nós estamos vendo várias pessoas se formando em alguns segmentos que já estão inchados, que não tem tanto retorno em termos de valor agregado para a economia, vários doutores, que não dá muito valor adicionado. Então, tem que haver uma certa reorientação da política educacional brasileira, olhando o crescimento e o aumento da produtividade. Eu acho que sem isso, realmente fica um pouco complicado para os jovens. E não melhorando, se você não tem uma estabilidade ainda permanente, inflacionária, com o juro ainda, um pouco ainda, que está alto ainda, você realmente você começa a direcionar vários estudantes para trabalho informal, que geralmente pagam mal, pagam menos que o emprego formal. E há um outro problema também. Quanto menos jovens no mercado de trabalho, você cria maior problema da previdência social. Você aumenta, tem menos contribuidores para financiar a velhice, as aposentadorias, e você aumenta mais a pressão no orçamento fiscal.
Então, ou seja, então nós temos que ver que a educação é o pilar, e isso aí demora mais ou menos de 20 a 25 anos. Não é uma questão de você ter um impacto a curtíssimo prazo. Então, eu vejo esse impacto, respondendo a tua pergunta, em torno de 20 a 25 anos que os estudos mostram esse impacto no crescimento econômico, dessa mudança educacional. Economista Eduardo Velho, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um excelente fim de semana e até a próxima. Um abraço. Ótimo final de semana para vocês. Obrigado.